Então, já deu 9 horas. E eu vou começar devagarzinho aí, conforme o pessoal for chegando, eles vão pegando. Vou começar falando um pouco de depressão. Quando a gente pensa em depressão, a gente normalmente se atém aos sintomas da depressão, né? A parte do desânimo, da prostração, da falta de vontade de fazer as coisas, de uma falta de propósito, falta de alegria. Algumas pessoas até conseguem ter um nível de atividade, de funcionalidade, mas é muito arrastado, é muito sem sentido, é meio mecânico, faz porque tem que fazer. E isso são apenas sintomas. O que causa a depressão? Normalmente uma depressão não é causada por uma situação. Normalmente a depressão é causada por diversas situações que na maioria das vezes não tem nada a ver com o que a gente realmente acha que causa a depressão. Algumas pessoas que estão aqui no chat me conhecem, outras não. Eu vou falar brevemente sobre mim, que eu acho que não pulei essa parte. Oi, Júnior. Meu nome é Bianca Moraes, eu sou terapeuta, eu tenho formação em psicologia e nas linhas da psicologia, algumas. Fiz vários cursos em áreas holísticas, medicina chinesa. Oi, Vanessa. Medicina chinesa, terapias reencarnacionistas. Trabalho há quase 20 anos também com uma técnica chamada apometria, onde a gente mergulha muito profundamente. Oi, Carla. Oi, mãe. Mergulha muito profundamente na mente, né? nas nuances, no conhecimento da mente. Então, eu digo para vocês que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica confuso. É muita informação, é um negócio de louco. A mente, o estudo da mente, tentar entender o que é a mente. Então, eu passei aí boa parte da minha vida fazendo isso, estudando e trabalhando com isso, assim, intensamente. E tento, de alguma forma, ajudar todos que chegarem a mim de forma voluntária, através do trabalho espiritual e também profissional, a se conhecerem melhor e vencerem as suas dificuldades. Todo o processo é nosso. As pessoas que nos ajudam, terapeutas, médicos, quem quer que seja, são facilitadores do nosso próprio processo de autocura. E a gente também, oi Aline, a gente também não pode se esquecer que a gente está interligado. Então, quando alguém externo tenta, de alguma forma, seja através de oração, seja através de ação mesmo, nos ajudar, isso chega a nós, porque todos somos um. E isso daí, essa frase muito clichê, num momento futuro vai fazer muito sentido para todos nós. Então, voltando para a questão da depressão, existem muitas questões que nos levam a um estado depressivo. Questões sociais, passando o helicóptero agora. Questões sociais, muitas pessoas sofrem preconceito ou sofrem por estar numa condição social desfavorável, ou ainda tem uma condição social muito favorável e sofre por achar que as pessoas se aproximam por interesse, enfim, e realmente isso acontece em muitos casos. Então,
a questão financeira, social, pode atingir a nossa vida? Sim, de várias formas. Uma pessoa, isso eu digo antes da pessoa deprimir, né? Depois que deprime também existem vários desdobramentos. Oi, amiga Luana. Vários desdobramentos, oi, Renata, da depressão. Mas vamos por partes. Então, vamos falar das causas psicológicas da depressão. Quando a gente pensa em psicológico, em mente, em psique, a gente não pode achar que está falando de algo consciente. Porque o que realmente nos coloca em contato com as nossas dores nem sempre é o que está visível. O tempo inteiro, a todo instante nas nossas vidas, a gente está vivenciando situações que estão acessando, supondo imagens, cheiros, sons, memórias, coisas que acessam a nossa memória inconsciente. E aí a gente vai falar dessa e de outras existências. E a partir dessa lembrança inconsciente, a gente traz à tona o sentimento vivenciado naquela experiência. Então, milhões de vezes, a gente supervaloriza um problema de hoje, atribuindo a ele a causa da nossa depressão, do nosso problema, e na verdade não tem nada a ver. Às vezes ele até pode ter sido a gota d'água ou uma situação que atualizou uma dor que já existia. Então, por isso, às vezes, é tão difícil tratar questões apenas vendo, considerando as situações que estão acontecendo hoje, aqui e agora. Para que algo se torne algo muito traumático, tenha muita força, muito peso, normalmente essa situação já está sendo revivida. Então, na verdade, é mais uma dor naquele mesmo sentido, fora que atualiza na gente todo o nosso processo de culpa. Quando a gente pensa em depressão, a gente também pensa muito em culpa. A gente pensa muito em autopunição, autodestruição. As pessoas, Juan, com certeza é importante você avaliar isso. Mas a gente vai falar melhor depois no final, caso a caso, quem quiser mandar pergunta. Então, na questão da depressão, a gente precisa se conhecer muito e precisa... me perdi. Precisa estar avaliando a real causa do nosso problema. E assim, isso exige uma abertura da nossa mente, uma predisposição, uma disponibilidade interna em ver mais do que o que nos é dito, do que as questões visíveis. A gente achar que a nossa vida se resume a só isso aqui e que tudo o que a gente viveu até hoje aqui, só como Bianca, justifica tudo o que eu sinto, tudo o que eu vivo, é no mínimo estranho. Como a gente justificaria uma criança que nasce com problema, ou na miséria, o que ela fez, né? Ainda nem nasceu, enfim. Então existe toda uma perfeição no universo, onde nós mesmos, num processo aí muito longo, vamos nos colocando exatamente aonde a gente está. Então, quando a gente fala Deus não erra, a gente está falando da gente. Deus não erra, não. Deus não é alguém fora que decide. Deus está em nós. Nós somos deuses. E nós plantamos e colhemos o que plantamos.
E quando a gente pensa assim, não é uma coisa fatídica ou determinista ou ruim, porque isso também nos dá o poder de plantar coisas boas. E a depressão muitas vezes tem a ver com esse plantio, um plantio que gerou dor, que gerou sofrimento. Então, isso, como estamos todos interligados, como o caminho natural é o do amor, toda vez que a gente age em desacordo com isso, a gente tende a entrar num estado de desequilíbrio. E a gente mesmo entra em processo de homeostase, que seria uma capacidade do corpo de se autoequilibrar. Então isso acontece o tempo inteiro com a gente, em todos os planos. Tem um livro muito bom que se chama O Kybalion, que ele fala de que tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. É como se tudo existisse do micro ao macro. As coisas se apresentam, as mesmas coisas, nas diferentes camadas. Então, a depressão, ela fala muito de algo muito profundo, na maioria das vezes não começou agora, não tem a ver apenas com um trauma dessa vida, isso já está sendo uma atualização de questões pretéritas. E assim, mas aí eu fico me punindo por algo que eu fiz. Isso é todo um processo que requer a consciência. Aquela frase muito famosa, conhece-te a ti mesmo, é a chave, é a grande chave. Uma vez que a gente se percebe como seres imortais, como deuses, como partes de um mesmo todo, como a gente começa a conseguir ter a percepção, a gente começa a conseguir ter a consciência da perfeição. Então, na verdade, a gente não erra. Porque quando a gente erra, a gente está errando, pode sim, Diana, com a gente mesmo. Porque tudo que a gente faz por ignorância, ou por, mesmo que a gente ache que está fazendo por consciente o mal, é uma ignorância, porque não há o mal contra o outro. O outro não existe. Nós somos o tempo inteiro instrumentos, uns das provas, das experiências dos outros. E na verdade sou eu oportunizando a minha própria prova, porque a gente está interligado, então assim, é muito complexo esse tema. Mas assim, vou falar também um pouquinho da questão biológica. Acho que muitos de vocês não têm essas estatísticas, que se eu não me engano é da OMS. A população mundial até 1900 era de aproximadamente 1 bilhão, ponto alguma coisa. De 1900 para 1950 subiu para 2 ponto alguma coisa, 3. De 1950 para 2000 foi para 7 bilhões. Isso tem um impacto muito grande em todos nós. Como a gente diz, não há erro no universo, tudo isso está perfeito, era previsto, mas isso tem um impacto muito grande em nós, de um ponto de vista instintivo, de um ponto de vista animal. Todos nós temos esse lado animal, nós somos mamíferos, somos animais, apesar de sermos racionais. Então, a gente vivencia questões de territorialidade, a gente vivencia questões de medo, busca pela sobrevivência e perpetuação da espécie. Mas o que se faz, o que uma espécie faz quando num ecossistema que está em equilíbrio há um excesso daquela espécie? No primeiro momento você desequilibra todo o ecossistema. É o que a gente está fazendo, né? Desequilibrando todo o ecossistema do planeta, com os nossos excessos de consumo
de exploração da natureza, destruição da natureza, produção de lixo, enfim, isso tudo está gerando um grande desequilíbrio e tem consequências. O que está acontecendo e está para acontecer em termos de problemas climáticos, enfim, isso tudo é um reajuste, uma tentativa de retorno ao equilíbrio da bendita homeostase do planeta. Então nós, em excesso populacional, estamos gerando diversos desequilíbrios externos, e isso também gera um desequilíbrio em nós. Existem espécies animais, os lêmures, por exemplo, quando eles têm um excesso populacional, vários se suicidam. Existem várias outras espécies que cometem canibalismo. Enfim, por que será que a gente está vivenciando essa situação de tanta depressão, tanta falta de sentido, tanto suicídio? Essa questão da perpetuação da espécie, no momento atual, a gente tem ela instintivamente em nós. Boa noite, Joana. Mas, por um outro lado, esse excesso está sendo ele próprio a ameaça à nossa vida. Então isso está confuso dentro de nós. A gente tem o instinto da perpetuação, sendo que antes o que perpetuava era a reprodução, agora ela está sendo uma ameaça. Então a gente está vendo aí toda uma questão da sexualidade sendo muito mexida em nós. Eu não estou entrando em méritos nenhum aqui de gênero, opção sexual, mas a questão do ter ou não filhos, toda essa questão também da família, das mudanças de família, isso está sendo muito mais bem aceito por nós, também porque estamos vivenciando esse conflito em relação aos nossos instintos. Existem várias outras questões biológicas do ponto de vista evolutivo que estão influenciando nos nossos sentimentos. Hoje em dia, nós somos mais um. Antigamente, a existência de cada um era, obrigada, amiga, era super importante. Agora a gente acaba sendo mais um. Na verdade não somos, claro, mas a vida de cada um não tem mais a mesma importância que tinha do ponto de vista animal, instintivo, antes. Então, assim, é muito conflitante, é muito angustiante a gente viver isso tudo sem ter nem consciência, porque quase ninguém pensa sobre isso, né? Questões territoriais, questões de pertencimento. O ser humano, o animal em bando, tem muito mais chance de sobreviver do que o animal sozinho. Então a gente acaba se perdendo nessa necessidade de pertencimento e dando valor demais a determinados tipos de grupo ou time, ou enfim, para fazer parte. A gente se sente mais seguro com coisas que não tem esse efeito real, né? Se eu sou nada contra time, nada contra esporte, nada disso, mas se eu sou de um país, ou se eu torço para um time, isso não me faz mais seguro. Isso é uma ilusão, uma criação mental nossa. Então, tem muitas questões da biologia influenciando também o nosso emocional. Se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, a nossa alimentação está muito comprometida, está muito complicada. Não só a alimentação, mas o que a gente usa na nossa pele. Até tem uma amiga aqui, a Alana, ela produz cosméticos naturais, super recomendo, em termos de ecologia e qualidade nutricional. Então, assim, a gente está consumindo muita química, muita toxina, muita coisa industrializada. Isso tudo tem consequências. Não sei se vocês sabem, mais de 80% da serotonina do nosso organismo fica armazenada no intestino. Se você não tem uma boa alimentação, uma boa digestão, um bom funcionamento, como é que você quer ter prazer? Como é que você quer ter bem-estar?
esse é um dos neurotransmissores mais importantes para isso. Então, assim, isso tudo não é contado, isso tudo não é falado, mas é muito importante que a gente pense sobre isso, sobre a qualidade do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente usa de cosmético, de tudo, enfim, para a gente ter saúde mental também. Existem algumas pessoas que acham que a solução é apenas tomar remédio. O remédio é importante? Em muitos casos, sim. Mas não que se faça o uso apenas do remédio. A pessoa que está em depressão, muitas vezes precisa tomar medicação, porque isso é uma doença, isso é grave. Mas ela precisa também tratar da causa do problema. O remédio vai apenas disfarçar aquela sensação ruim, vai ajudar ela a ter uma taxa mais alta de neurotransmissores, ela vai ter um bem-estar maior, mas não necessariamente ela está curada, ela resolveu nada. Então, eu recomendo muitas vezes o remédio, quando a pessoa precisa, eu encaminho para um tratamento médico, mas é importante que ela tenha também essa disponibilidade de se enxergar e de buscar a causa disso. Ah, Bianca, mas e se a causa está no passado, em outras vidas, como é que faz? Não acredito em nada disso. Bem, é muito pessoal, as crenças, a fé de cada um é muito pessoal, eu respeito, mas assim, a minha abordagem de trabalho é uma abordagem muito ampla. Eu não vou ficar falando de religião nenhuma aqui, não vou ficar citando autor nenhum aqui, mas eu tenho uma visão do ser integral, do ser espiritual. Então, não vou pregar nada, mas a minha proposta de trabalho é holística. Apesar de eu ser psicóloga, de eu ter registro, etc., eu não consigo conceber uma mente, uma psique que se formou única e exclusivamente nessa existência. Inclusive as linhas que falavam do inconsciente, que é claro, na época que isso aconteceu, não foram tão além em termos, né, de outras existências, elas colocavam na conta do inconsciente tudo. Mas como tratar isso? Como resolver? Né? Então, assim, eu proponho muitas técnicas de autopercepção, de acesso a si mesmo e autocura no tratamento, porque não tem outra forma. A gente precisa o tempo inteiro estar se revisitando, estar se olhando e se aceitando, porque assim não tem erro. Tudo que a gente fez, faz e fará está 100% de acordo com o que deveria ser, por mais horrível que seja. Sabe, o universo é feito de probabilidades. E num encaixe perfeito, cada um está na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, que tem a probabilidade certa de fazer exatamente o que cada um precisa vivenciar. É um quebra-cabeça perfeito. Então, mesmo se a gente olhar para a história da humanidade, realmente a gente era muito mais ignorante antes do que é hoje, ainda há muita ignorância, mas a coisa era ainda pior. Mesmo se a gente considerar e ver que a gente fez bastante besteira, era o melhor que a gente tinha para dar. Era o nosso melhor diante da nossa capacidade de compreensão. Então, é um momento de se perdoar. Não é nem se perdoar no sentido... O perdoar também pressupõe uma culpa, pressupõe um julgamento. É no sentido de se aceitar e transformar e querer fazer diferente. Todas aquelas frases de Jesus que a gente vê de forma muito metafórica, muito historinha, ele falava tudo ali através de metáforas. Então, a coisa do vai, não peques mais, ou a coisa do amar o próximo como a si mesmo.
é porque o próximo e você são um. Então, quando a gente acha que está fazendo um favor pro outro, né? Quando a gente é bonzinho pro outro. Mas não é, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, é uma emissão, é uma onda. E isso, como tudo se trata de um só, isso volta pra gente mesmo. Então, o tempo inteiro a gente está construindo, co-criando a nossa realidade, com as nossas ações, com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. Então, voltando para as causas da depressão, todas elas a gente pode ter causas psicológicas, biológicas, fisiológicas, espirituais, sociais, financeiras, afetivas, porém todas elas vão falar, o início de tudo está na nossa ignorância. Na nossa ignorância, principalmente sobre a unidade, sobre oi, boa noite, sobre a nossa ligação uns com os outros. Então a gente tem que sair de um estado de culpa, sair de um estado de autopunição e botar a mão na massa, no sentido de construir a vida feliz que a gente quer ter. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém tem culpa de nada que a gente sente, vive, pensa, nada. Porque afinal de contas tudo é algo que a gente construiu para si. E ninguém também tem como fazer nada por nós, no sentido de melhorar a nossa condição. Só a gente tem como fazer isso. Então o primeiro passo vai ser sempre assumir toda a responsabilidade da nossa vida, da nossa felicidade, do nosso bem-estar e parar de fazer coisas que nos distanciem disso, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa em estado de depressão, ela busca subterfúgios, ela vai pro vício, ela vai pra bebida, ela vai pra droga, ela vai pro sexo, ela vai pra fofoca, pra cuidar da vida dos outros, ela pra comida, para as compras, enfim. As pessoas tendem a tentar fugir, sair de um estado de sofrimento, buscando se anestesiar com coisas efêmeras, coisas que você precisa estar o tempo inteiro fazendo uso e que quase todas essas que eu mencionei, ou todas, ainda causam várias consequências ruins. Aí você se afunda total, porque você já estava deprimido e você ainda virou um viciado em qualquer dessas coisas. Aí você ainda passa a ter problemas, às vezes, financeiros, porque gastou demais, ou porque, enfim, ou passa a ter problema de saúde, porque agora fuma, bebe, enfim, come, ou passa a ter problema de relacionamento, porque você bebe muito, ou joga, tem gente que vira jogador compulsivo, enfim. Tem tantas questões que, então, a primeira coisa é para, respira. Sim, Luciano, você pode falar comigo quando você quiser, você me manda uma mensagem no WhatsApp. Tem lá no site, tá? Então, a gente tem que parar, reavaliar. Eu sei que é difícil. Existe uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? O nosso cérebro, ele não discerne o que é, por exemplo, naturalmente, nós só temos prazer com coisas que são positivas para a nossa vida, como se alimentar, beber água, escapar de um perigo, conseguir se agasalhar no frio, coisas que são pró-vida. Aí a gente pega uma substância artificial, química, ingere e simula um estado de prazer. O que o seu cérebro entende? Nossa, que bom, faça mais. Porque naturalmente o cérebro, só coisas positivas dão essa sensação de prazer.
Então, a questão dos vícios também está ligada aos nossos instintos. Tudo que nos dá prazer ou alívio do desprazer, o cérebro interpreta como ótimo, faça mais. Então, assim, sair disso é um processo que exige muita força, exige muita coragem, exige muita vontade. Você vai precisar encontrar outras coisas saudáveis que te segurem, que te fortaleçam. E às vezes, claro, em alguns casos, até um tratamento médico inicialmente para te ajudar. Boa noite, Brian. Então, que mais? Uma coisa muito importante, eu não sei se vocês sabem, há alguns séculos atrás, a gente usava o calendário lunar e após aí uma grande ideia que alguém teve lá na Europa, acho que foi em Portugal, se não me engano, eles mudaram o uso para o calendário gregoriano, que é o que a gente usa atualmente. O que isso tem a ver? No calendário lunar, a gente, usando isso, a gente tinha uma conexão muito maior com os ciclos da natureza. Não sei se você sabe, toda a parte de agricultura está ligado ao calendário lunar. E com essa substituição, isso foi mais uma coisa feita para nos distanciar da nossa essência, da nossa natureza. As pessoas estão cada vez mais desconectadas da sua essência, da sua condição, porque a gente é parte disso aqui. A gente não é uma máquina, a gente não é um robô, a gente não caiu de paraquedas, a gente é parte de todo um ecossistema. Então, estar afastado, desconectado disso, gera muita angústia, gera medo, gera ansiedade, Então, uma das coisas muito importantes é essa reconexão. É a gente aprender a se equilibrar com o meio onde a gente vive. Então, tem muitas coisas que precisam ser observadas e, claro, eu estou falando de forma genérica, e em cada caso a gente vai ver quais as questões que estão influenciando mais para cada pessoa. Mas são muitos aspectos. Falando um pouco sobre a ansiedade também, a ansiedade, ela também é um sintoma que está muito relacionado ao medo. E o medo, originalmente, o medo era uma sensação que a gente tinha, que ainda é muito útil para a nossa sobrevivência. O que acontece é que hoje a gente sente medo por coisas que não tem nada a ver com a nossa sobrevivência, num primeiro momento. A gente tem medo do abandono, só que é normal uma criança ter medo do abandono. Um adulto ter medo do abandono, se ele for abandonado, ele não vai morrer. Ele pode ficar triste, mas ele não vai morrer. Só que ele vivencia fisiologicamente, em termos de liberação de hormônios, do estresse, igual como se tivesse um tigre atrás dele. O nosso organismo, ele não é muito bom para discernir as coisas, ele vivencia da mesma forma. Se você está com medo de ser mandado embora, ou seu chefe brigou com você, isso ativa esse medo, da demissão, e aí ativa o medo de ficar sem dinheiro, enfim, uma coisa vai acionando a outra, igualzinho como se tivesse um tigre na sua frente. E aí a gente vai sobrecarregando alguns órgãos ligados ao sistema de luta e fuga, e em excesso gera hipertensão, diabetes, entre várias outras doenças físicas. Então, assim, tá tudo interligado, não dá para pensar numa coisa assim, afastada, distanciada da outra. Nós somos nosso organismo, nosso corpo, nossa vida, pensando em todos os níveis dela, social,
afetivo, psicológico, espiritual, financeiro, físico, enfim, tudo está ligado, é como uma orquestra, um encaixe. Tudo, uma coisa afeta a outra e uma coisa ajuda na outra também. Então é importante que a gente olhe para cada um desses aspectos e trabalhe e melhore cada um deles para que a pessoa tenha um equilíbrio de forma geral e forças em todas as áreas. A gente não pode trabalhar só uma, porque para que a coisa funcione bem, a gente precisa estar bem em todas elas. Então, assim, tem muita coisa para falar. Eu gostaria que vocês colocassem, se que tiverem alguma dúvida. Algumas pessoas colocaram aqui no chat, mas aí são questões pessoais que eu posso estar falando pessoalmente, 1 a 1, no WhatsApp. O mais importante é a gente estar compreendendo que a solução está no autoconhecimento, o autoconhecimento considerando de forma ampla, claro, não, e nessa coragem da gente assumir a total, 100% da responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde. E isso é um processo, não é uma coisa instantânea, não é um milagre, é uma coisa que a gente vai construindo, né, ao longo de um trabalho. E boa noite, César. E vai desenvolvendo forças à medida em que a gente vai fazendo algumas coisas, vai tomando algumas atitudes. A gente vai se fortalecendo, a gente vai se sentindo mais digno para conseguir tomar certas decisões, mais merecedor de ser feliz. Então, assim, tem uma frase que está lá num livro muito conhecido de uma religião, que parece muito clichê, mas a física da coisa é muito perfeita. Se fala assim, fora da caridade não há salvação. Isso significa que você tem que passar a vida inteira ajudando os outros, dando comida, não é. A grande verdade é, se você já praticou um monte de, talvez, coisas não tão boas, você emanou, digamos assim, várias ondas negativas. E como não existe o outro, tudo é você emanou para você mesmo. Você tem como neutralizar isso. Se você emanar um monte de coisas positivas, você tem como neutralizar as ruins que você emanou. É matemática, você tem como neutralizar. Então, esse papo fora da caridade não há salvação é uma forma mais romântica, mais bonitinha de falar de matemática e física, né? Então não há determinismo, ninguém tem que sofrer, ser punido, não, é opcional, né? Pelo amor ou pela dor. Se você quiser escolher o caminho do amor, você se torne uma pessoa melhor, você se torne uma pessoa mais altruísta, que você vai conseguir, com certeza, porque eu trabalho com isso, vejo acontecer o tempo todo, você vai conseguir se tornar, se sentir, porque todo o processo é interno, não tem nada que venha de fora. Não existe, o Jesus está dentro da gente. Jesus não está fora, Jesus não é um ser à parte que julga ninguém, que acha nada. Jesus é o nosso estado de Jesus, de perfeição, de total consciência, compreensão do universo. Não há julgamento, porque como é que você vai julgar a perfeição, né? Tá tudo no eixo, tá tudo certo.
A gente vai criando a nossa história e a gente vai vivendo a história que a gente criou. Tudo perfeito. Então é um processo de autoaceitação, de autoamor e de autorresolução em mudar, em passar a construir coisas boas, passar a construir uma vida feliz, passar a se permitir isso e também transbordar isso para as outras pessoas, né? Porque todo mundo tem alguma coisa a dar, todo mundo tem alguma coisa a ensinar, todo mundo tem alguma coisa para contribuir pro todo mundo. Então, assim, descubra qual é a sua contribuição, descubra qual é o seu propósito e coloca ele em movimento. Isso é sentido. Como é que funciona o tratamento online? Então, no tratamento online, por que eu coloquei 12 sessões? Porque eu acho que é o mínimo para que a pessoa consiga, claro, se ela estiver comprometida, né? Para ela conseguir ter resultado, né? Uma sessão eu não faço milagre, até acho que eu sou Deus, você também é Deus, mas eu não faço milagre. Então eu preciso que a pessoa esteja comigo ali, revisitando todos esses temas direcionados para a sua condição pessoal, individual, para que ela possa estar ali trabalhando, desfazendo esses nós. Quando a gente vai estudar, boa noite, Frederico, quando a gente vai estudar sobre a mente, a gente começa a estudar o universo, ele é mental. Tudo que a gente acredita, a gente alimenta, a gente coloca energia, a gente cocria. Então, a gente precisa revisitar essas partes da nossa mente e transformar essas memórias, ressignificar o que estava sendo visto de forma feia, errada, punitiva, de outra forma, de uma forma saudável, de aprendizado, de evolução, de compreensão e aceitação, e sempre no intuito de fazer melhor daqui para frente. Frederico, pode ser sim, a gente precisa conversar caso a caso, mas seria bom ela também tá aí, seria bom ela, se você quiser, você pede para ela falar comigo, a gente conversa. Se ela achar adequado, a gente pode fazer um tratamento, mas enfim, cada caso é um caso, não posso dar um diagnóstico. Então, eu vivencio no meu trabalho da apometria, como eu falei há muitos anos, essa possibilidade da gente estar revisitando essas memórias e estar transformando, transmutando isso através de um olhar amoroso da gente com a gente mesmo. Obrigada, Vanessa. Então, a gente vai estar também olhando todos esses aspectos, até mesmo as nossas memórias mais primitivas, que, claro, estão no nosso inconsciente, nos afetam. Elas nos geram um peso enorme nas questões instintivas. Por que o nosso instinto é tão forte? Porque a gente faz parte, a gente vivenciou talvez vidas, né, nessa condição animal, e cada existência que a gente teve, a gente acreditou ser aquilo, e por isso é mental. Cada coisa que a gente acredita ser, a gente coloca força, a gente dá vida àquilo. É mais uma impressão que fica na gente sobre aquilo e fortalece a nossa ideia do instinto, as necessidades instintivas. Então, assim, quanto mais coisas a gente puder fazer para se reconectar com a nossa essência,
que é completo, tá com a natureza, e também aumentar nossa frequência vibratória. Como assim? Existem diversos tipos de leitura, existem diversos tipos de música, existem diversos tipos de arte, existem diversos tipos de assunto, e a gente pode escolher sempre o que a gente vai consumir, né? Então, se a gente quer ter saúde, prosperidade, bem-estar, equilíbrio, a gente precisa vibrar, a gente precisa estar sempre conectado com temas, com questões de alta frequência vibratória. Existem tabelas, inclusive, que mostram que os sentimentos de raiva, medo, a doença e tal, eles vibram numa frequência de onda muito baixa. E a saúde, o amor, o bem-estar, a felicidade, a alegria, vibram numa frequência muito alta. Então, para a gente ter essas coisas, a gente tem que estar numa frequência elevada. Como o tempo e o espaço não existe, ele existe para nós, mas de maneira universal é uma coisa muito relativa. Então, todas as experiências que supostamente já tivemos e teremos já existem, já estão disponíveis para a gente acessar. Por que será que a gente fica tão sintonizado com as experiências negativas? As experiências positivas estão integradas, elas não nos incomodam, porque elas já estão plenas com o todo. Mas a gente tem como acessá-las o tempo inteiro. Quando a gente faz uma oração para alguma entidade que a gente tem afinidade, um santo, um anjo, um arcanjo, enfim, a gente está acessando essas partes também nossas, porque não tem nada fora, tudo dentro, né? A gente gosta muito de reverenciar santos e tudo, mas eles estão em nós, né? Todo espírito muito evoluído que chega num estado de união com o todo, ele se torna e viram uma coisa só. Então, eles estão em nós, porque nós somos uma coisa só. E a gente tem acesso a isso o tempo inteiro. E a gente fica o tempo inteiro acessando o lado negativo. Então é uma questão de escolha. Qual é o animal que a gente vai alimentar todo dia? Qual é a nossa parte que a gente vai levar para passear? A parte saudável ou a parte ignorante, que ainda insiste em ser egoísta, em fazer o mal, etc. Então escolhas difíceis, mas escolhas. Então, assim, crenças, sim, tudo que a gente acredita se torna a nossa realidade. Então, o tempo todo pensando nisso, questionando tudo, ampliando a mente, a consciência. É muito importante a gente não ter certezas absolutas sobre nada, porque tudo é relativo. Não existe o bem e o mal, né? Tá tudo perfeito, tudo é relacional, porque a gente vivencia o que a gente mesmo construiu. Então a gente não pode dizer que isso é o mal. Isso é simplesmente o que a gente construiu. É causa e consequência. A gente vê o mal porque a gente está muito apegado à nossa condição aqui do ego, do aqui e agora, que talvez não tenha feito nada de muito ruim para ninguém e está vivenciando as consequências, sabe-se lá de quem. Então, dessa forma, seria muito louco, muito injusto o universo. Algumas pessoas acham que é assim mesmo, tudo uma coincidência. Algumas pessoas acham que não. Eu não acho que haja coincidência, que haja aleatoriedade. Eu acho que é tudo encaixado, tudo perfeito. Então, assim, quem tiver afinidade com essa abordagem, com essa visão, interesse em conhecer mais, pode estar conversando comigo.
Eu respeito a opinião de todos, eu respeito a forma de pensar das pessoas completamente. E é isso. Agora, então, Luciane, eu acho que ela pode te ajudar sim. Uma terapia com um profissional capacitado pode te ajudar sim. É importante que você tente trabalhar essas questões. É muito importante a gente estar trazendo para as nossas mãos não a responsabilidade no sentido de eu sou culpada, apesar da gente saber que a gente cocriou a realidade, mas no sentido de o que eu posso fazer. Beleza, a situação é essa, tá ruim, o que eu posso fazer para melhorar? A gente precisa puxar para a nossa mão a rédea e correr atrás do que pode nos ajudar. A gente não pode desistir, porque não é porque uma vez deu errado que vai dar errado todas as vezes, ou então deu errado 3 vezes, a quarta vai dar. Não, essa estatística, essa matemática não existe, ninguém disse então porque deu errado 5 vezes, a sexta vai dar. Não tem, ninguém disse, ninguém tem como garantir o momento em que acaba um problema. Isso é algo muito, muito, muito interno. A gente simplesmente tem que continuar fazendo a nossa parte para resolver o problema. E a gente sabe que, como eu falei, se a gente emitiu várias ondas negativas e agora a gente emitir várias ondas positivas, a gente vai conseguir neutralizar isso o mais rápido possível e voltar ao estado de equilíbrio. Infelizmente, Lucas, algumas pessoas não tiveram resultado com terapia. Não é receita de bolo. É muito importante que você esteja aberto realmente a um tratamento. Tratamento não é uma brincadeira. Tratamento psicológico é para quem realmente está disposto, quer melhorar e está disposto e tem muita coragem de se olhar e de se apropriar da própria vida. Então, assim, às vezes a gente faz terapia, às vezes a gente não se identifica com uma abordagem, pode ter acontecido isso com você, eu não sei. E a medicação talvez tenha sido adequada ou não sei o seu caso, mas em alguns momentos é importante, dependendo do caso da pessoa. Tem pessoas que correm riscos, né, de vida, precisam sim de uma medicação durante um período, ou tem um transtorno de ansiedade muito severo e precisam ter funcionalidade para trabalhar, para viver, e o remédio também pode ajudar, até que a pessoa consiga paralelamente trabalhar a causa do problema, para depois poder fazer a retirada da medicação com a orientação do médico. Então é importante que haja aí uma afinidade entre o paciente, o terapeuta, a abordagem, haja um comprometimento do paciente nesse processo, e é isso. Eu vejo muitas coisas boas, eu já tive muitos bons resultados. Eu acho que vale a pena para todo mundo esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de reforma íntima e de transformação mesmo em relação à pessoa, da forma como ela olha a vida, da forma como ela olha o outro, que ela também passe, através desse autoconhecimento, a gente também passa a ter mais empatia com as outras pessoas. A gente também passa a compreender que o que as outras pessoas fazem não tem nada a ver com a gente. Nada. O que todo mundo faz tem a ver único, exclusivamente
com ele mesmo, com ninguém mais. A gente pode até justificar, falar, mas não, tudo é nosso. Então ninguém faz nada contra você. As pessoas fazem porque elas têm as questões internas delas, assim como nós. Quando a gente faz alguma coisa contra alguém, a gente está, na verdade, querendo... a gente está se colocando numa situação... É uma autossabotagem. A gente está se colocando numa situação difícil, a gente está se autodestruindo, a gente está numa relação com alguém que a gente gosta, a gente faz algo contra alguém. Pra quê? Se você gosta da pessoa, por que você fez algo contra a pessoa? Então, assim, é um processo doentio de autodestruição. Obrigada. Boa noite, gente. Então, tem sessão avulsa? Gente, eu só vendo sessão avulsa para quem está em tratamento, quem faz pelo menos os 12 atendimentos. Por quê? Porque uma sessão não vai resolver nada para ninguém, entendeu? Não faço milagre. Então, não tem como. Eu acho que nem vale a pena para mim, sinceramente, eu vender uma sessão avulsa para a pessoa. Agora, no pacote, a pessoa, depois dela fazer a primeira sessão, ela tem direito a cancelar o pacote se ela não quiser continuar. Então, tem isso. Tipo, a pessoa fez uma sessão, não se identificou com o meu trabalho, não se identificou comigo, ela pode cancelar o pacote, vai receber de volta todo o valor investido e tá tudo certo. Existem outras regrinhas do pacote sobre horário, assiduidade, que estão nas perguntas frequentes lá na página do site sobre a terapia. Boa noite, Fabrício. Então é isso, gente. Se vocês quiserem falar comigo, vocês têm o meu WhatsApp, tá lá na página. Vocês também podem mandar mensagem aqui no YouTube. Vocês têm aí o meu canal, são os meus contatos pessoais. E perguntas, sugestões, estou aberta. Dúvidas também. Vou encerrar por hoje, já vai dar 10 horas da noite. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar, Fabrício. Então, Fabrício, no caso do seu filho, como eu estava falando, para a pessoa fazer a terapia, ela precisa querer, tá? Eu não tenho como ajudar quem não quer tratamento, quem não quer ajuda, porque a maior parte dali da solução está na pessoa. Eu vou dar todas as ferramentas, mas ela tem que querer fazer, ela tem que querer usar essa ferramenta. Então, assim, a primeira coisa ele quer ajuda, ele quer o tratamento, né? A gente precisa avaliar isso. Se ele quiser, sim, podemos ajudá-lo. De nada, querida. Qualquer coisa, manda lá manda pergunta. Então, Fabrício, se ele quiser tratamento, sim, nós podemos ajudá-lo. Se ele ainda não estiver nesse momento, você pode buscar uma ajuda para que você possa aprender como ajudá-lo. Porque assim, os pais, eles são o exemplo dos filhos, né? A gente não ensina aos nossos filhos como viver falando o que eles devem fazer. A gente ensina aos nossos filhos como viver fazendo o que a gente acha que é certo.
né? A gente ensina com o nosso exemplo. Então, se você aprender a dar bons exemplos para ele, se você aprender a se amar, a se cuidar, a fazer todo esse processo, pode ser que ele te olhe com outros olhos. Você também pode, diante desse processo, passar a ter um outro tipo de comportamento em relação a ele, um outro olhar, e pode ser que você consiga ajudá-lo muito mais. Então, assim, se ele quer tratamento, ótimo, podemos ajudá-lo. Mas se ele ainda não está aberto a isso, talvez seja interessante você buscar essa ajuda para conseguir ajudá-lo. Então é isso, gente. Eu vou agradecer a presença de todos, vou agradecer, dar boa noite. E assim que a gente tiver a data da próxima live, a gente vai estar divulgando. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões, dúvidas. Boa noite para todos. Obrigada.